Você conhece aquela pessoa que recebe um convite e imediatamente começa a pensar em uma desculpa para não ir? Vamos marcar. Qualquer dia desses. Essa semana está complicada. E quando finalmente chega o sábado, ela está em casa, de pijama, com alguma coisa para assistir, talvez um café, talvez um livro. E, sinceramente, não poderia estar mais feliz. Se você é da geração X e essa cena parece familiar, talvez exista uma razão muito mais profunda para você preferir ficar em casa. Porque talvez você não tenha ficado antissocial. Talvez você simplesmente tenha aprendido o valor da paz. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece. Durante muito tempo, esse comportamento foi interpretado de uma maneira muito simples. Você está ficando velho. Você não gosta mais de sair. Você está antissocial. Você precisa se divertir mais. Mas existe uma diferença enorme entre não gostar de pessoas e simplesmente não precisar estar cercado de pessoas o tempo todo. E essa diferença é importante, porque a Gen X cresceu em um mundo onde ficar sozinho não significava necessariamente estar desconectado. Você podia passar uma tarde inteira em casa sem receber uma notificação, sem saber onde seus amigos estavam, sem precisar mostrar o que estava fazendo, sem precisar transformar cada momento da sua vida em conteúdo. E talvez você nem percebesse, mas isso criou uma relação completamente diferente com a própria companhia. Agora, pense em como era sua vida décadas atrás. Você saía de casa e, em algum momento, voltava. Fim. Hoje, você pode sair de casa e continuar recebendo o mundo inteiro dentro do bolso. Mensagens, notícias, vídeos, opiniões, convites, comparações. Pessoas mostrando onde estão, o que compraram, onde viajaram, o que estão fazendo. E, de repente, ficar em casa deixou de ser simplesmente ficar em casa. Virou uma forma de desligar o mundo. Talvez seja por isso que, depois de um dia inteiro lidando com pessoas, trabalho, responsabilidades e informações, o silêncio da sua casa pareça tão bom. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você percebeu que começou a gostar mais de ficar em casa? Foi depois dos 30? Dos 40? Depois de começar a trabalhar? Depois de ter filhos? Ou você sempre foi assim? Porque existe uma coisa curiosa. À medida que envelhecemos, muitas pessoas começam a perceber que tempo é um recurso limitado e começam a escolher melhor onde colocá-lo. Antes, eu preciso ir. Depois, eu quero ir. E, finalmente, isso realmente vale a minha paz? Essa talvez seja uma das maiores mudanças da vida adulta. Talvez você não esteja evitando a vida, talvez esteja escolhendo com mais cuidado aquilo que merece fazer parte dela. Você começa a perceber que nem todo convite precisa ser aceito, nem toda conversa precisa continuar, nem toda amizade precisa durar para sempre, nem todo ambiente merece sua energia. E existe uma liberdade enorme em descobrir isso, porque chega um momento em que você percebe: ficar em casa não significa perder alguma coisa. Às vezes, significa ganhar. Ganhar silêncio, ganhar tempo, ganhar descanso, ganhar espaço para pensar, ganhar a sensação de que ninguém está exigindo nada de você. E talvez seja por isso que algumas pessoas da geração X digam: eu simplesmente gosto de estar em casa. Não é uma reclamação, é quase uma declaração de liberdade. Mas existe algo ainda mais interessante. Talvez a Gen X não tenha apenas aprendido a gostar de ficar em casa. Talvez tenha aprendido a não precisar ser entretida o tempo inteiro. Essa geração aprendeu a esperar. Esperar o telefone tocar. Esperar o próximo episódio. Esperar uma música tocar no rádio. Esperar o final de semana. Esperar as férias. Esperar. E quando você aprende a esperar, você também aprende a encontrar alguma coisa para fazer enquanto espera. Um livro, uma conversa, um programa na televisão, uma música, ou simplesmente nada. E hoje, não fazer nada parece quase impossível, porque existe sempre alguma coisa para consumir, alguma coisa para assistir, alguma coisa para responder, alguma coisa para postar. Talvez seja por isso que uma casa silenciosa tenha um significado tão diferente para algumas pessoas. É o lugar onde você não precisa performar, não precisa parecer feliz,
Não precisa responder, não precisa explicar, não precisa provar nada. Você simplesmente existe. E talvez seja isso que algumas pessoas estejam procurando quando dizem: eu gosto de ficar em casa. Não é necessariamente solidão. Às vezes, é descanso. Então, se você é daquelas pessoas que prefere um sábado tranquilo em casa, que gosta de repetir aquele filme que já viu 10 vezes, que fica genuinamente feliz quando um compromisso é cancelado, talvez você não esteja ficando chato. Talvez você apenas tenha descoberto uma coisa que demorou muito para aprender. Paz também é uma forma de felicidade. Agora, eu quero saber uma coisa. Quando você tem um final de semana completamente livre, você prefere sair e encontrar pessoas ou ficar em casa e aproveitar seu próprio tempo? Comenta A ou B. E, se você escolher B, eu tenho uma pergunta ainda melhor. Quando foi que você percebeu que começou a preferir sua própria companhia? Porque talvez a história não seja apenas sobre a geração X gostar de ficar em casa. Talvez seja sobre algo muito maior. Porque, conforme envelhecemos, começamos a proteger cada vez mais a nossa paz. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais interessante. Por que depois de certa idade a gente começa a querer cada vez menos pessoas por perto? Eu expliquei isso no próximo vídeo. E talvez, só talvez, você se reconheça nele ainda mais do que neste. Me explica isso.